quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula de conteúdo. Vamos continuar falando sobre os vegetais, só que agora nós vamos falar sobre a reprodução dos vegetais. Então peguem o livro de ciências de vocês e abram lá nas páginas de número 45 até a página de número 48, ok? Me acompanhem. Então, crianças, a reprodução dos vegetais pode acontecer de duas formas, da forma assexuada ou sexuada, tá bom? Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculino e feminino se encontrem para que haja a fecundação, tá bom? E os vegetais que possuem sementes e flores são os que se reproduzem dessa forma. Se não tiver sementes e flores, não pode ser reproduzido de forma sexuada, tá bom? Então, para a reprodução com fecundação, eu tenho que ter flores, não é mesmo? E a flor é o órgão responsável por essa reprodução. Olha essa imagem, nós temos uma flor, tá bom? E nela nós encontramos o androceu, que é o órgão masculino, que é o que produz o pólen, e nós temos o gineceu, que é o órgão feminino, que é formado pelo ovário, tá bom? E a flor que tem os dois órgãos, a gente chama ela de hermafrodita, tá? Porque ela tem o órgão de reprodução masculino e feminino. Mas tem flores que não são hermafroditas, que não tem esses dois órgãos, tá bom? Essa, no caso, ela tem, então ela é dita uma flor hermafrodita, tá bom? É importante nós sabermos as partes que constituem uma flor, tá bom? Primeiramente, a gente tem o cálice, tá? Que é constituído pela sépala. Nós temos a corola, que é onde ficam as pétalas. Nós temos o gineceu, que é onde a gente encontra o ovário. E nós temos o androceu, tá bom? São essas partes que constituem uma flor, tá bom? Ainda é importante a gente saber sobre polinização. O que é a polinização? A polinização ela vai acontecer quando a flor estiver madura e o pólen for levado do androceu para o gineceu, tá bom? Em muitas espécies, o pólen ele precisa ser levado de uma flor para outra. E isso vai ser levado por quem? Pelo vento, pela água ou por algum animal que vai estar em busca do néctar do pólen. Então, quando ele se deslocar de uma flor para outra, ele vai o quê? Ele vai estar levando o pólen grudado com ele. E isso vai gerar o quê? A polinização, tá bom? Tá, mas o que é que acontece depois da fecundação do pólen? Bem, as pétalas, as sépalas, o androceu, eles murcham e aí eles caem. E aí fica só o quê? O gineceu. E ele se desenvolve e dá origem a quem? Ao fruto, tá bom? E os óvulos fecundados viram quem? Viram as sementes. É isso que acontece após a fecundação do pólen, tá bom? Vamos falar um pouco sobre germinação. O que é a germinação? É a transformação da semente, que vai dar origem a um novo vegetal da mesma espécie. Toda vez que eu tiver transformação da semente, eu estou falando de germinação. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um bom solo, eu tenho que ter água e eu tenho que ter luz. Se eu não tiver esses três elementos, eu não consigo fazer aquela semente germinar, tá bom? Então, o que eu tenho que saber mais? Eu tenho que saber sobre a estrutura dessas sementes. Essas sementes elas têm uma camada protetora, elas têm um embrião e elas têm uma reserva de nutrientes. O que acontece? Quando a semente cai no lugar úmido, ela vai absorver a água daquele lugar úmido, né? E quando ela absorver aquela água, ela vai aumentar de tamanho, o que faz com que a camada protetora seja rompida. E o embrião começa o quê? A se desenvolver e se alimentar da reserva de nutrientes. É isso que acontece na germinação. Bem simples, né? É bem interessante. Olhem só essa imagem aqui. É um feijão, uma semente de feijão, que caiu no solo que estava úmido, e aí ela absorveu aqueles nutrientes, a umidade daquele solo. E aí ela começou o quê? A germinar, não é mesmo? Vocês podem fazer esse experimento na casa de vocês, é bem interessante. Vamos ver agora como seria uma reprodução sem fecundação, que é quando as plantas têm a capacidade de se reproduzir sem a participação de flores ou sementes. Por exemplo, há vegetais que conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, ou de seu caule, ou de suas raízes, como é o caso da roseira aqui na imagem. Por exemplo, o que está acontecendo? Foi cortado um caule dela e foi replantado. E daí vai surgir o quê? Uma nova roseira. É assim que acontece a reprodução
sem fecundação, tá bom? Há também alguns caules que, quando são separados da planta-mãe, são capazes de se enraizar no solo e dar origem a uma nova planta, como o caso das batatas aqui na imagem. Às vezes, o que acontece? Surgem pequenos brotos, né, quando aquelas batatas vão ficando envelhecidas dentro da geladeira, né? É o que está acontecendo aqui nessa imagem, tá bom? Além disso, há outras plantas, como os musgos e as samambaias, que não têm flores, não têm frutos ou sementes. Então, elas se reproduzem através de estruturas chamadas de esporos, que são esses pontinhos aqui que ficam nas samambaias. O que acontece? Quando esses esporos caem no solo, eles podem germinar e vão dar origem a outras plantas da mesma espécie, como está acontecendo aqui na imagem, tá bom? Então, é isso que acontece. Além da reprodução do tipo sexuada, nós temos esse tipo de reprodução aqui que é assexuada, tá bom? Então, galerinha, esse foi o nosso assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não esqueçam de resolver a listinha de exercício que está aí no anexo dessa aula, tá bom? Vocês vão ter 2 semanas para poder resolver. Então, a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!